naquela questão do discipulado. Não tem outra forma de viver o Evangelho a não ser discipulando. E eu queria falar esta manhã um versículo que Deus colocou no meu coração e espero que a graça de Deus venha inundar os nossos corações por intermédio desta palavra. Está lá em Lucas 9, 23. Nós vamos ler apenas este versículo. A Bíblia fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, essa palavra que é viva, ela é eficaz, ela produz vida. E que seja assim esta manhã, Senhor. Esta palavra possa constranger os nossos corações para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nesse momento venha tomar o Teu lugar de honra e venha fazer aqui o que quiser por intermédio desta mensagem. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, para falarmos a respeito deste versículo, nós precisamos entrar no cenário pelo qual nós estamos falando. Todas as vezes que Jesus se movia, ele caminhava, ele andava, e ele sentava falando a respeito do reino de Deus, para manifestar o reino de Deus através da vida dele. E ele manifestava curando enfermos, livrando os cativos, ensinando o Evangelho, expulsando o demônio. Então ele fazia de tudo ali. E em consequência todas essas coisas, se aglomerava uma multidão de gente. Onde Jesus estava, fazendo todos esses sinais, falando essas coisas maravilhosas concernentes ao reino de Deus, um bando de gente seguia Jesus. Então nós podemos perceber que a natureza de Jesus era para que ele fazia essas coisas para ele arrebanhar pessoas ao seu redor. Isso era a natureza, era uma característica de Jesus. Então, onde Jesus estava, tinha um ajuntamento de pessoas. E dentro deste ajuntamento de pessoas, nós podemos definir aqui na Bíblia, ver aqui na Bíblia, que existiam 3 tipos de pessoas específicas que seguiam Jesus. Uma delas era a multidão, né? Todos nós sabemos que a multidão é aquele tipo de gente que só queria receber algo de Jesus. Sinais, maravilhas. Eles sabiam quem era Jesus. Porque, na medida que Jesus caminhava, eles ouviam também os ensinamentos de Jesus. Mas o coração deles sempre estavam corrompidos naquilo que só Jesus, aquilo que Jesus poderia fazer na vida deles. Eles não queriam nada mais além do que as bênçãos de Jesus. E tinham também aqueles religiosos, né? Podemos perceber que também existia uma casta de religiosos ali. Existia todo tipo de religião ali. Fariseus, saduceus, um mutuado de gente religioso. Eles também ouviam Jesus. Porém, eles já se aproximavam de Jesus com intenção um pouco deturpada. Porque eles queriam avaliar Jesus. Eles já chegavam diante de Jesus com um certo tipo de preconceito. Eles duvidavam de Jesus. Eles não sabiam, ali naquele momento, que Jesus era o enviado de Deus. E ali eles ficavam com o coração fechado. Porque eles já chegavam ali com esses preconceitos, com culturas que eles adquiriam
adquiriam no passado da vida deles. E penso que hoje, meus irmãos, não é diferente. Eu vejo que multidão ainda existem, e elas aproximam de Jesus só naquilo que Ele pode fazer. E essa palavra é para a igreja. Hoje, dentro da igreja, existem multidões. Essa é que é a grande questão. Mas existem também aqueles religiosos, que também estão dentro da igreja com um monte de preconceitos. E quando essas pessoas entram com preconceitos, elas já chegam dentro do próprio ambiente com um senso de julgamento que está bem aguçado no coração delas. E não deixa as coisas fluírem no coração. Isso acaba se tornando uma pessoa religiosa. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas essa é uma verdade que aconteceu comigo muitos anos atrás. Eu era uma pessoa que eu ficava desconfiada. Eu era uma pessoa que ficava resistente, porque eu queria controlar a minha vida. Eu queria seguir o evangelho de acordo do que eu achava melhor para mim, não daquilo que Jesus queria para mim. Então eu era cheio de travas, cheio de preconceito, cheio de desconfiança. Eu só vou até aqui, eu não vou me entregar por inteiro. E religioso, irmãos, eles agem dessa forma. É assim que eles se agem. Mas existe um grupo aqui também que fazia parte ali desse povo que acompanhava Jesus, eram os discípulos. Esses discípulos, eles reconhecem quem é Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. E eles caminhavam com esse Senhor. Eles não se aproximavam de Jesus por aquilo que Ele poderia oferecer. Mas eles se aproximavam porque eles entendiam que a vida deles girava em torno de Cristo. Ou seja, eles não conseguiam viver sem a presença de Jesus. Esses discípulos sabiam que tudo o que eles precisavam, somente Jesus poderia suprir as suas carências, as suas dificuldades, as suas ansiedades, os seus sonhos, tudo aquilo. Ele sabia que Jesus tinha o domínio, tinha o poder para cuidar da vida deles. E é assim que esses discípulos de Cristo agiam naquele tempo e agem até hoje. Porque os discípulos, eles entendem que só Jesus, Ele é o autor e consumador. E quando os discípulos, eles conseguem entender que Jesus é o autor e consumador da vida deles, não tem como o largar. Então, meus irmãos, discípulos são aqueles que não seguem Jesus, não é pelo ouro, não é pela prata, não é pela prosperidade e nem pelas circunstâncias da qual ele vive. É porque entenderam que a sua vida sem Jesus não faz sentido. É assim que o discípulo se move. Não há vida sem Jesus. Ele quer viver todos os dias para a glória de Deus. Eles sabem que Jesus tem as chaves que abrem e ninguém fecha. E ele sabe que Jesus é aquele que fecha e que ninguém pode abrir. Ele sabe que Jesus tem o Senhor, tem um domínio, tem um senhorio sobre a vida do seu povo. E eu creio que essa igreja, o que eu tenho visto aqui nesta manhã, são discípulos de Deus. São discípulos de Deus. Eu creio aqui que não existe multidão. Eu creio aqui que não existe religioso, mas eu creio aqui que vocês são discípulos do Senhor. Que a vida de vocês não faz sentido sem a presença de Jesus. O texto começa, esse versículo aqui, é um versículo bem pequeno, mas se nós debruçarmos nele, é
é uma porção muito profunda, irmãos. Porque Jesus ele começa aqui fazendo um convite. E esse convite é um convite indiscriminado. Isso é lindo de Jesus. Eu vejo o poder de Jesus nessas pequenas atitudes dele. Porque ele dizia a todos. Vamos observar aqui. Quem era o público dele? Multidão, religioso e discípulo. Mas esse convite aqui, ele fez esse convite para todos. Portanto, Jesus ele faz esse convite indiscriminado. Ele faz esse convite de uma forma indiscriminatória. E Jesus ele convida a todos. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim: ei, quem quer aqui me seguir? Ei, você, vem me seguir. Irmãos, quem era Mateus? Quem era Levi? Cobrador de imposto, olhou para Jesus, ficava observando Jesus. Se fosse nós condenávamos Levi. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: vem, me segue. Esse era o olhar de Jesus, um olhar da indiscriminação. E isso é maravilhoso da parte de Jesus. Mas eu quero que vocês entendam aqui, meus irmãos, que neste contexto, nós encontramos aqui 3 públicos e nós não conseguimos identificar a raiz do que, de fato, o que os distingue. Na multidão, no ajuntamento de pessoas, a gente não consegue observar quem são os discípulos, quem são as multidões e quem são os religiosos. Os que distinguem eles é na atitude, na resposta pela qual Jesus está o convidando. Então, irmãos, o que demonstra para nós aqui que a nossa vida com Cristo, o que distingue aqui nós como cristãos, nós como discípulos, é a resposta do chamado de Jesus para as nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. Porque muitos de nós podemos andar enganados por causa do nosso coração, achando que nós somos discípulos. Mas não tem como você ser sem ser discípulo se você não faz nada. Se você não segue Jesus, se você não caminha com Jesus, se você não segue as normas e a ordem de Jesus. Isso que define, meus irmãos. Então quero que vocês entendam que a única coisa que impede de nós não seguirmos Jesus é a nossa indiferença naquilo que Jesus está propondo. Aí eu pergunto, como não caminhar com uma pessoa que fez tudo por nós, irmãos? Nós conhecemos a história. Nós sabemos que nós estávamos perdidos. Nós estávamos condenados. Mas Cristo, ele saiu de um certo lugar. De um lugar de glória. De um lugar de majestade. De um lugar onde anjos o adoravam. Ele veio até nós. Vazio, sendo servo. Ele quebrou todos os paradigmas. Ele quebrou todo ele mostrou que ele quebrou todo o orgulho do ser humano. E foi mostrar que o jeito de servir o reino de Deus. E ali ele morre como uma pessoa indigente, uma morte horrenda, uma morte humilhante. Eu não sei se vocês conseguem observar o Rei da Glória, onde anjos, o próprio Deus, o exaltava. E ele morto diante dos seres humanos, cheio de religiosos, cheios de multidão ali, abandonando ele, fazendo ele um trapo. E ele fez tudo aquilo para nos salvar.
para vencer a morte, para trazer em nós um novo estilo de vida, um novo padrão de vida, uma vida de esperança. Como não responder a um chamado desse Deus? Eu me pergunto, onde está o nosso coração? Em não querer seguir a esse Senhor, em quem eu me declarei um dia, que é o Salvador da minha vida. Esse é o chamado. Deus tem chamado o seu povo a segui-lo. E o que faz de nós não seguirmos? É o nosso coração corrompido. É o nosso orgulho, a nossa vaidade. Muitas vezes, que interrompe a ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Portanto, irmãos, o convite que Jesus fez foi de forma indiscriminatória. Era para todos. Mas somente alguns responderam. Por vários motivos. Por vários motivos. Porque tem um preço. Existe um preço a pagar. Existem critérios pré-estabelecidos para seguir com Jesus, para caminhar com Jesus. Seguir a Jesus, meu irmão, não é você andar da forma como você deseja. Seguir Jesus, existem critérios pré-estabelecidos. Portanto, existe um porém. E esse porém que a gente coloca em nossa mente, é muitas vezes porque o nosso coração não está livre para viver para Deus. Isso interrompe muitas pessoas. E Jesus está dizendo, você que quer me seguir, você precisa ter uma vida concernente à palavra de Deus. Ou seja, não é de qualquer jeito. Irmãos, para seguir Jesus, não é você ter o controle da sua própria vida. É você ser controlado por Ele. É você se submeter a Ele. Portanto, existem critérios. Se você não tem condições de submeter a esses critérios, você está caminhando para um lado muito errado da sua vida. E nós precisamos aceitar. E nós precisamos não só apenas aceitar, porque muitas vezes a gente aceita. Muitas vezes, talvez eu possa chegar aqui hoje e perguntar quem aceita esse convite. Todos vão aceitar, mas não é só apenas aceitar, é respeitar esse convite. É se submeter a esse convite, porque aceitar é muito fácil. Quantas e quantas pessoas hoje aceitam um casamento, aceitam um chamado de casamento, daqui 2, 3 anos acaba o casamento. Porque não soube submeter aos valores do casamento. E assim é o reino de Deus também, irmãos. A palavra de Deus nos direciona a termos aqui submissão. Nos direciona aqui a termos critérios que vêm da parte de Deus para as nossas vidas. E que critérios são esses? O versículo continua. O primeiro, negar-se a si mesmo. Gente, esse negócio soa mal. Não sei se vocês concordam comigo ou então vão me entender. Esse negócio aqui às vezes soa mal. Porque quando nós ouvimos isso, a primeira coisa que vem da nossa mente, a partir de agora eu vou ter que me abandonar todas as coisas. Vou ter que abandonar meus sonhos, meus projetos, vou ter que abandonar tudo aquilo que eu plantei na minha vida, eu preciso abandonar e pronto. Mas não é dessa forma, irmãos. Não é isso que Jesus fala. Então, muitas vezes, o nosso coração se engana a isso. Negar-se a si mesmo. Como eu vou largar tudo? A questão não é essa, irmãos. A questão não é largar tudo. A questão é você deixar Jesus ser o seu Senhor em todas as áreas da sua vida.
É você negar a si mesmo e deixar Jesus controlar aonde você está. E quando Jesus está controlando você, irmão, as coisas são diferentes. Você não vai cair, você não vai se enganar. Você não vai se corromper. Você não vai cair em tentação. Você não vai fazer coisa errada. Você, na hora que o próprio Jesus estiver sendo na sua vida e você andando firmemente com Ele, no momento em que você vai tropeçar, andando em lugares que vão fazer você cair, você, opa! Aqui eu não entro não. Opa! Aqui eu não posso tomar essa decisão não. Quando você é controlado por Jesus, as coisas são diferentes, irmãos. Isso é negar. Isso é negar. É aquilo que vem de dentro de você. É você aprender a negar a você mesmo. Eu não estou falando aqui para você negar os seus sonhos, os seus projetos de vida. Você pode seguir por esse caminho, mas Deus tem que estar à frente dessas coisas. Não existe nada pior na vida de um ser humano. É você ser bem-sucedido em algo que você projetou e Deus não está nesse negócio. Deus não está ali. Hoje nós lutamos para sermos bem-sucedidos. Isso não é errado. Isso é legal, isso é bacana. É um projeto de vida. Mas se através desse projeto de vida você se corrompe, você passa por cima de tudo e de todos para se prosperar, você é a pessoa mais miserável que tem nesse mundo, irmãos. Jesus, eu fico imaginando Jesus olhando para nós. Mas o que é certo para um cristão, meus irmãos, é você prosperando em todas as áreas da sua vida e Jesus ali do seu lado controlando, te abençoando. Isso é a melhor coisa que tem. É você conquistando Jesus, está aplaudindo. Você vendo a graça de Deus sobre você. Abençoando na sua casa, abençoando no seu trabalho, abençoando na igreja. Em todas as áreas da sua vida. É Deus te abençoando. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque muitas vezes os nossos sonhos não são os sonhos de Deus também. Tome cuidado com isso. Às vezes, para nós prosperarmos, nós precisamos negociar. Aí você sonha com isso. Deus não está nesse negócio, irmãos. E é perigoso a gente entrar nesse caminho. Então, a palavra de Deus para nós hoje, negue-se a si mesmo. Negue-se quem você é. Meus irmãos, nós somos horríveis sem Jesus. Muitas vezes nós nos importamos muito com a sociedade, com aquilo que as pessoas acham de nós. Nós nos importamos muito o que aqueles que vivem em torno de nós acham de nós. Mas o cristão, ele precisa estar de olho em Jesus, sabendo, pensando, o que Jesus tem pensado de mim? Será que Jesus tem se alegrado das minhas atitudes? É assim que nós precisamos viver, igreja. Agora eu quero que vocês entendam, talvez é uma mensagem dura para nós, e o Evangelho é uma mensagem dura mesmo. Mas Deus, Ele projeta coisas muito melhores para nós. Existem caminhos que nós escolhemos na vida que não são caminhos que Deus fez. E às vezes nós precisamos recuar, mudar de caminho. Mas o fato é que Deus projeta coisas muito melhores para nós, irmãos. Temos que entender que os nossos melhores sonhos não é superior ao que Deus tem para nós, amém? A Bíblia ela é bem clara quando ela fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é nisso que nós precisamos nos agarrar. É viver. É negar-se a si mesmo.
Aí eu pergunto para vocês, quem crê na onisciência de Deus? Quem crê? Então nós precisamos, irmãos, viver essa verdade. O que Ele quer realizar para a minha vida e para a sua vida é muito melhor que os nossos sonhos e projetos. Se você está caminhando hoje para um lugar errado, irmão, saia desse lugar. Porque Deus, Ele não vai compartilhar isso com você. E a realidade de Deus para a sua vida, ela é muito melhor do que os sonhos que você tem no seu coração. Essa é a verdade para todos nós. Então Jesus, Ele está dizendo aqui, nessa palavra, confie no meu pastorado. Confie no meu amor. Confie no meu sacrifício. Deixa eu governar a sua vida. Jesus está dizendo aqui, se submeta a todas as áreas da sua vida a mim. Cristo, irmãos, nessa passagem Ele está nos chamando para um estilo de vida diferente. Talvez Ele vai tirar a gente de lugares tortuosos que talvez nos dá prazer. Talvez Ele vai tirar a gente do nosso caminho que a gente gosta. Porque atrapalha o propósito de Deus, o propósito que Ele tem para nós. E isso tem a ver a negar-se a si mesmo. Tem tudo a ver. O cristianismo precisa ser um lifestyle na sua vida. Estou chique, não estou? Mudança de vida, estilo de vida. O cristianismo é assim, irmãos. Precisa impactar os nossos corações. Precisa fazer com que nós saiamos de lugares que não refletem a glória de Deus. Portanto, Jesus está chamando aqui para abandonar o nosso estilo de vida e vivermos o padrão do reino de Deus. Apenas isso. Agora, esse padrão do reino de Deus é onde que o bicho pega, irmão. No versículo 24, dessa mesma porção diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse é o estilo de vida que Jesus escolheu para nós termos. E que não tem nada a ver com o mundo. Porque o evangelho, queira ou não queira, ele muda as coisas naturais que nós conhecemos. Como padrões deste mundo. Se você quer ser exaltado, o que a Bíblia fala nos padrões cristãos? Se humilhe. Se você quer aparecer, desapareça. Some. E o quanto que nós gostamos de aparecer, irmãos? Você que quer viver, morra. Esse é o padrão do evangelho. Porque Jesus, ele veio para morrer, irmãos. Morrer para este mundo. E a Bíblia fala que não tem como eu ser amigo do mundo, sendo amigo de Deus. Como é que eu vou compartilhar as coisas do mundo então? É esse estilo de vida que Jesus está propondo para todos nós. E uma das coisas que Jesus, ele demonstra para nós que nós precisamos preocupar o que vai repercutir na eternidade, irmãos. Esse é um grande problema também. Porque nós pensamos muito no agora. E o cristão, ele não se move por isso. O cristão, ele tem esperança. Sobre o discipulado, que é um estilo de vida que Jesus propôs para o seu povo. Billy Graham, acho que todos conhecem, um homem muito usado na sua geração. Ele falava, o povo aceitava Jesus. Ele teve uma vida muito satisfatória enquanto ele esteve aqui. A salvação, o que ele diz? A salvação é pela graça. Mas o discipulado vai gastar tudo o que você tem. Ou seja, você vai ter que morrer, irmão. Se você está disposto a entrar nessa proposta de Jesus sobre a sua vida,
Nós precisamos gastar tudo que nós temos. E isso é muito forte. Podemos concluir que a salvação é pela graça. Mas caminhar com Jesus, me tornar semelhante a Jesus, isso vai gastar tudo aquilo que eu tenho. E isso é maravilhoso, irmãos. Eu era uma pessoa cheia de sonhos. Eu creio que vocês também têm seus sonhos. Mas os meus sonhos mudaram. Antigamente eu tinha sonhos. E meu último lugar que eu imaginaria em estar era num lugar como esse. Mas Deus fez um rebuliço aqui dentro. Que viver para Cristo é o meu maior prazer. E nós precisamos agir dessa forma, irmãos. É discipular. Então Jesus, nessa manhã tão especial, Ele pergunta: quem está disposto a viver comigo e a renunciar aquilo que precisa ser renunciado para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida? E a primícia, meus irmãos, do Evangelho, eu quero que vocês entendam, é conversão, é arrependimento, é mudança de rota. São essas coisas que o cristão precisa analisar sobre a sua vida, para responder o chamamento de Deus para todos nós. Se não houver arrependimento, conversão e mudança de rota, você vai estar fora. Portanto, eu peço a vocês essa noite, essa manhã, deixe o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Deixa ele fluir dentro do seu interior. Eu sei que isso é uma obra divina. Não é obra de nós, de pastor, de obreiros, da igreja. Isso é um milagre. Eu orei essa semana para que aconteça um milagre aqui no nosso meio. Imagine, irmãos, todos nós aqui, esta manhã, estarmos dispostos a responder esse chamado de Deus. Não vai ter lugar para as pessoas sentarem aqui. Isso vai ser maravilhoso, irmãos. Porque a melhor forma de Deus usar a sua vida, mover a sua vida e através da sua vida, irmãos, é quando você discipula alguém. É quando você cuida de alguém. É quando você se compadece de alguém, abraça alguém, começa a evangelizar essa pessoa, cuidar dessa pessoa, e essa pessoa começa a participar da igreja. Aí, de repente, essa pessoa, daqui 1 ano, 2 anos, vai estar fazendo a mesma coisa que você fez na vida dela. Isso é o discipulado. Então, meus irmãos, isso tem que recompensa para nós. Você sabe qual é a maior recompensa para nós? É Jesus em nós. Não existe outra recompensa. Não existe nada melhor, irmãos, do que andar juntamente com Jesus e cumprindo o teu propósito. Portanto, fazer de Jesus o nosso estilo de vida tem tudo a ver em olhar para o próximo. Negar a si mesmo tem a ver em olhar para o próximo. Vamos olhar para Jesus. Jesus nunca andou sozinho. Nunca. Não é porque ele era carente ou precisava de alguém. É porque ele queria amar, ensinar, mostrar. A glória de Deus era tão grande na vida dele que ele não tinha condições de querer aquilo só para ele. Porque era muito forte. E assim deve ser para nós, irmãos. Aquilo que nós recebemos de graça, nós precisamos dar de graça também. Se nós não conseguimos compartilhar aquilo que nós não recebemos, isso se chama egoísmo, irmãos. Isso é um atributo de uma pessoa não convertida. Então, queridos, estilo de vida do reino que Jesus está propondo, andar com o seu próximo. Mas além disso, Jesus manda dizer: toma a sua cruz e siga-me. E tomar essa cruz significa muitas coisas. Abraçar a cruz é um processo desafiador. E é mesmo. Eu vejo que uma vida cristã não é para qualquer um.
Eu sempre falo aqui nas minhas mensagens, viver o reino de Deus não é um mar de rosas. A gente paga um preço e deve pagar esse preço. Se você tem esse desejo de viver para a glória de Deus, você precisa tomar a cruz todos os dias. Isso tem a ver com a via dolorosa. Matar a nossa carne e viver para a glória de Deus todos os dias. E matar a carne, ela não é fácil, irmãos. E se nós observarmos, muitas vezes a nossa vida não condiz com o chamado de Deus para as nossas vidas. É porque eu não tive tempo, mas eu queria dar um presente aqui, talvez a gente até confeccione esse presente. Veio no meu coração, dar de presente para cada um uma cruz pequena. Eu estava refletindo sobre tudo isso que Deus estava me mostrando através dessa mensagem. Eu vou dar isso aí, nós vamos compartilhar, viu, gente? Uma cruz pequena e colocar num lugar estratégico na sua vida. Eu acho que o lugar mais estratégico é no banheiro, porque quando a gente levanta, a primeira coisa que a gente faz, não é ir no banheiro, escovar os dentes e tal. Aí geralmente o banheiro não tem um espelho, você colocar uma cruz lá do ladinho lá e olhar para ele. Você, eu vou carregar a minha cruz hoje. Eu vou carregar a minha cruz. Porque isso precisa estar na nossa mente, irmãos. Isso precisa estar no nosso coração. Porque hoje, talvez eu seja muito crente, mas amanhã eu não seja essa pessoa. Amanhã eu sou uma pessoa totalmente diferente daquilo que é a vontade de Deus. Uma pessoa destemperada, uma pessoa errada, com conceitos, com desejos que não fazem parte daquilo que está no desejo do coração de Deus. Portanto, essa cruz ela precisa ser carregada todos os dias. A nossa mortificação deve ser vivida todos os dias. E eu sei que isso não é fácil. Mas quando eu carrego essa cruz, quando eu tomo essa atitude e essa decisão de carregar a cruz, isso me faz ser dependente de Deus. Ser dependente de Deus. Ser dependente da graça de Deus. Porque por nós mesmos nós não vamos conseguir. Por nós mesmos nós não vamos o quê? Tomar essa atitude em nossas vidas. Mas a cruz ela nos mostra que nós somos dependentes dessa graça de Deus. E é Deus que vai nos fortalecer. Muitos de nós, quando nós somos chamados ao discipulado, qual que é a primeira coisa que vem em nossos corações? Eu não sou capaz. Ah, isso não é para mim, não. Ah, eu não nasci para isso. Meus irmãos, isso é covardia. Isso é desculpa. Isso é balela. É no seu coração mesmo que eu estou falando. Isso é falta de conversão. Agora, esse sentimento de não conseguir, a gente não consegue mesmo por nós mesmos. A gente conta com a graça de Deus. A gente olha para a cruz, onde contém essa graça maravilhosa de Deus, Ele vai nos capacitar. Portanto, carregar a cruz, carregar a nossa cruz, carregar essa cruz que Cristo também carregou, precisa ser um marco em nossas vidas. E nós precisamos carregá-la. Porque nós reconhecemos e mostramos para Jesus quem Ele é em nossas vidas. Essa graça, essa cruz manifesta a graça. E nós mostramos para Jesus que nós contamos com a presença dEle em nossas vidas todos os dias. E carregar a cruz, irmãos, ela sempre vai trazer algo novo em nossos corações. Se nós carregarmos a cruz dia após dia, ela vai marcar as nossas vidas. Ela vai transformar as nossas vidas. E ela vai conduzir as nossas vidas para a glória de Deus. Eu pergunto a vocês, quem quer viver para a glória de Deus? Quem tem esse desejo de viver para a glória de Deus? Então nós precisamos agir, irmãos. Eu acho lindo quando Deus, lá no princípio, né, de todas as coisas, quando Deus criou os céus e a terra, criou o mundo, o que Ele falou? Haja, haja.
Então age também, irmãos. Porque a luz está sobre você. A luz de Cristo está sobre a sua vida, sobre o seu coração. Então Jesus, ele tem chamado a igreja a agir. Quando Deus criou o mundo, ele disse essa coisa perfeita, haja luz, ele agiu e houve luz. Agora Deus quer usar as nossas vidas para que a luz dele reflita a esse mundo. Deus, ele quer usar as nossas vidas, ele não age mais por si próprio. Ele escolheu todos nós para sermos o quê? Luzeiros deste mundo. Porque essa luz que é Cristo está em nós. E precisamos deixar que essa luz reflita a sua glória. Portanto, irmãos, qual é a resposta que vou dar a esse chamado esta manhã? Essa foi a direção que Deus colocou em nossos corações. Nós vamos trabalhar para Deus esse ano. Ele é o Senhor da seara. Eu sei que Ele vai nos capacitar. Nós não estamos sozinhos, mas nós precisamos o quê? Tomar uma decisão. E eu quero terminar dizendo, siga Jesus, irmãos. Essa é a maior decisão e a melhor decisão que nós podemos tomar para as nossas vidas. Sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo não há vida, irmãos. Sem Cristo não há esperança. Eu sei que muitos de nós passamos por tantas dificuldades nessa vida. Passamos por dificuldades, por perdas, né? Por decepções. Às vezes a gente perde tanta coisa, cara, que isso machuca a gente. Né? Essa vida é uma vida pesada. Mas com Cristo, tudo é diferente, irmãos. Com Cristo, mesmo sendo pesado, a gente caminha com uma prosperidade na alma, com um coração liberto, com vida satisfeita por si mesmo, só por ter Jesus, só por caminharmos com Ele, só por refletirmos a glória dEle. Portanto, Jesus diz, siga-me, negue-se e carregue a sua cruz e seja meu discípulo. É só assim, meus irmãos, para sermos discípulos de Cristo. Nós temos que fazer a nossa parte. E eu queria chamar a equipe de louvor aqui à frente. Eu queria orar por você. Não tem como eu constranger você nesse momento e dizer a você que essa manhã é uma manhã de decisão sobre a sua vida. É um momento que pode marcar a sua vida. Eu queria que você, nesse momento, ficasse de pé. E se você está disposto, se você tem essa decisão que veio do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, se você aceita esse convite, dizendo assim, Senhor, eu quero ser o seu discípulo, eu quero fazer que a tua glória se reflita através da minha vida. Eu quero que o Senhor governe a minha vida, eu vou negar a mim mesmo nesse momento. Eu vou até você, vou negar a mim mesmo e vou carregar a minha cruz. Eu quero que você venha aqui à frente, irmãos. Mas você que quer, eu não quero constranger ninguém, eu só quero que o Espírito Santo de Deus constrange você. Se você está disposto, Senhor, eu quero ser usado, eu quero sair dessa zona minha de conforto. Nós vamos orar e abençoar a sua vida. Nós vamos clamar que o Espírito Santo de Deus, Ele te enche. E que você seja usado.
Que você venha glorificar o nome dele. Por favor, vem mais à frente aqui, porque tem gente saindo do lugar. Vamos encher aqui esse lugar aqui, irmãos. Vai em oração, irmãos. Eu quero que você fique em oração aí já, diante de Deus. Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus já está movendo nesse lugar. Jesus, ele só quer sua resposta. Só sua resposta. Você pode dizer para ele aqui: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aqui é o seu servo. Um servo incapaz. Um servo que não consegue enxergar muitas coisas. Mas é o Senhor que vai te capacitar. Coloque a mão no seu coração e fale para Ele assim: Deus, toma conta do meu coração. Tome conta do meu coração. Tire de mim tudo aquilo que não reflete a Tua glória. Ajuda-me a renunciar a eu mesmo, as minhas vaidades. Aliás, o meu orgulho, todo orgulho que desenvolve a minha vaidade, que desenvolve coisas que não refletem a Tua glória. Tire de mim todas essas coisas e faça-me a ir além. Eu quero esse ano ir além, a fazer aquilo que ainda eu não fiz. Eu quero ir para lugares mais altos. Eu quero, Senhor Jesus, seguir-te, negar a mim mesmo, carregar a minha cruz. Eu quero, Senhor. Eu quero. Oh, Senhor. Eu quero. E me conhece. Quero. Quebranta o meu coração. Quero, em nome de Jesus, Senhor. Transforma-me Abençoa essas vidas, Senhor. conforme Em a nome tua de Jesus. palavra. Em nome de Jesus. E Vai quebrando enche-me cadeias, até grilhões. em mim. Vai quebrando, Senhor, todo impedimento, Pai. Toda raiz de amargura. Vai quebrando todas as feridas. Vai quebrando todos os medos, todos os receios. Vai libertando, Pai. Quebranta corações, Senhor. Enche o teu povo com teu Espírito Santo, Senhor. Flechas que acertam ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Nesse momento eu quero que você abençoe o seu irmão que está ao teu lado. Abrace ele. Abrace ele, essa pessoa que está ao teu lado mesmo. Abençoa a vida dele. Abençoa a vida dele. Ore para que ele seja cheio do Espírito Santo. Abençoa a vida do seu irmão. Ore para que ele se transborde na presença do Senhor. Ore para que ele seja um luzeiro, uma pessoa que reflete a glória de Cristo, uma pessoa usada no reino de Deus. Ore para que seu irmão seja cheio de Deus. Ore para que a autoridade de Deus esteja sobre o seu irmão. Você tem autoridade do nome de Jesus Cristo para abençoar o seu irmão. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, vem sobre nós, sobre a tua casa.
Vem sobre as nossas vidas neste lugar. Em nome de Jesus, que a glória do Senhor se manifeste aqui, em nome de Jesus. Segure na mão do seu irmão aí, por favor. Amém. Sabe, nós somos cristãos há muitos anos. Quem tem mais de 5 anos de fé aqui diz amém. Então você tem algo que todos nós temos aqui em comum: discernimento. Olha, eu queria que você prestasse atenção que hoje, não sei se você percebe que há um degrau a mais para nós. Um tempo de maturidade. Um tempo em que Deus está nos chamando para um tempo maior de conquistas. Conquistas da nossa própria vida espiritual, de aprofundar a nossa vida espiritual. E Deus colocou no meu coração, sabe, a atitude de Eliseu, de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. Nós precisamos de Elias. Eu quero ser Elias. E nós precisamos de Eliseu. Gente que quer herdar o manto, que quer herdar a capa, que quer herdar o ministério, que quer ser profeta também, que quer ser bênção também. Sabe, outros irmãos que são de Deus neste lugar, para fazer as coisas de Deus. Outros irmãos que vão herdar o mesmo coração, a mesma missão, o mesmo objetivo. É um prejuízo para a nossa vida de igreja, se daqui a 10 anos a gente tiver só a irmã aqui, que eu esqueci o nome dela agora, Eliane. Já imaginou? Faz favor aqui, Eliane. Por favor, querida, serva querida de Deus. Temos que ter novas Elianiazinhas, discípulas, que estão fazendo a mesma coisa, que quer chegar na vida da Eliane, para aprender a fazer o que ela está fazendo. Novos Renatinhos, novos Iranzinhos, novos Maxinhos, novas Sônias. Eu estava aqui orando pelo Ricardo, falei: Senhor, eu não quero pedir que o Senhor levante o Ricardo, porque o Senhor já levantou o Ricardo. Eu quero que o Senhor coloque pessoas sedentas perto do Ricardo, para aprender com o Ricardo, para querer ser uma bênção como o Ricardo. Então é tempo, irmãos, de herdar novos mantos. Não é manto de mistério, não. Sabe, é se colocar junto de irmãos para receber instrução, para caminhar, para dizer: Jesus, eu quero a minha cruz. Eu não quero a tua cruz, eu quero a minha. Cadê a minha cruz? Então, quantos querem herdar o manto profético de Deus assim, para esse novo tempo, em nome de Jesus? Então coloque a mão no ombro do seu irmão. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga assim: eu profetizo, em nome de Jesus, que Deus vai levantar Elias e Eliseu entre nós. Pode ser que eu seja Elias, e pode ser que você seja Eliseu, mas pode ser que você seja Elias e eu Eliseu. Vamos, irmãos, nesses dias dizer sim para Deus, dizer sim para a palavra, crescermos e abençoar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã. E vamos cantar todos juntos como um farol. Vamos fazer dessa canção a nossa oração, irmãos. Farol que brilha à noite, como um monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flechas que acertam ao eu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.
Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amém.